Tudo bem? Você está no canal Amador. Vamos aqui falar de mais algumas leituras feitas durante essa quarentena. E dessa vez, gente, eu vou aproveitar o ensejo que eu estava dos estudos da faculdade sobre literatura inglesa e você não tem como escapar de Shakespeare durante esse período, né? E assim, li mais algumas peças de Shakespeare, já não é o primeiro contato que eu tenho com os livros dele, já li mais anteriormente mais alguns livros, acho que necessariamente dois, fora aquilo que a gente também já conhece sobre as obras dele, né, porque foram muito difundidas em filmes, em adaptações, enfim. Aí, às vezes a gente conhece a história de Shakespeare, mas a gente não lê, né. Para isso eu li Romeu e Julieta, nessa adaptaçãozinha aqui que eu tenho desse livro que eu encontrei no sebo. Como você encontra facilmente na internet, eu li mais duas aqui no tablet. Eu li A Megera Domada e Macbeth. Anteriormente, do Shakespeare, eu já tive contato com Hamlet. Faz uns 2 anos que eu li já essa peça. E no começo do ano eu li Otelo, também para um trabalho da faculdade, em que fazia ali um trabalho de comparação entre Hamlet e Dom Casmurro, né? Porque o Machado de Assis bebeu muito da obra de Shakespeare. Shakespeare foi ali, viveu durante o período da Rainha Elizabeth I, né, o conhecido como período elizabetano, em que o teatro, a parte da dramaturgia, teve uma grande ascensão, porque ela também, a rainha, era uma grande apreciadora desse tipo de arte, né? Então, Shakespeare viveu nessa época, ele nasceu ali entre 1500 e alguma coisa e faleceu em 1600 e alguma coisa também, que eu não vou levar das datas direitinho. Ele dirigiu peça, ele escreveu peça, ele atuou também nessas peças. Tinha grupos de teatros, entre eles, acho que se não me engano, The King's Men, se não me engano é esse nome. O The King's Men foi um dos grandes grupos de teatro que foram mais conhecidos durante aquela época, né? E o que torna Shakespeare tão falado, tão estudado até hoje, né, depois de tanto tempo. Shakespeare não é conhecido às vezes por ser tão original nos temas, né? É conhecido que ele busca ali fontes diversas e ele faz um trabalho assim como se fosse um trabalho de lapidação daquele tema. Então, ele pega aquele tema X e coloca de uma maneira que às vezes não foi feita anteriormente, né? Então, acho que esse pode ser uma das características que salta os olhos quando a gente pensa em Shakespeare. E assim, os temas que ele mais usa, se você for ver, a questão foi da casamento, nos temas que ele mais usa, porque dito que em alguns livros você vê casamento como uma recompensa, como um final feliz depois de uma grande tragédia, depois, enfim. Você vê casamentos sendo testados durante mesmo a peça, não só no final. A gente vê a questão das questões dos dramas existenciais, por exemplo. A gente vê grandes personagens como Hamlet, por exemplo, tendo essas crises de existenciais, esses tormentos, esse embate com ele mesmo de frente para o espelho, né? Ele usa muito a questão do solilóquio em que o autor se presta de frente para o seu público, né? Em que ele vai fazer esse monólogo interior, enfim. A gente vê muito disso em Hamlet, a gente vê muito disso na própria Romeu e Julieta, em Macbeth. Enfim, a gente vê muito disso. A vê também a questão do poder. A gente entra na questão do poder porque é poder barra virtudes, né? A gente vê a questão do poder dado aos personagens e às vezes os personagens não sabem lidar com isso e acaba causando grandes tormentos não só para si, mas também para as pessoas que se voltam ali ao redor. Dentre os livros que eu tenho aqui em casa que falam de Shakespeare, um deles é o livro da literatura. Aqui ele aborda também um pouquinho dessas características, né? O texto começa, ó. Um homem em seu tempo interpreta muitos papéis. O primeiro fólio. O primeiro fólio nada mais é que vamos dizer assim, uma grande compilação do que se fazia dos teatros de Shakespeare, né? Ele não foi o primeiro a fazer isso, porque muito da que conta aqui, as peças de teatro eram momentâneas, não eram aquelas obras para serem guardadas, divulgadas para longo do tempo. Eram momentâneas, era para ser feitas ali no momento. Só depois que Ben Jonson publicou as obras dele que foram correr atrás dos primeiros manuscritos de Shakespeare, né? Aqui, ó. Os editores tendiam a achar que dramas tinham um apelo momentâneo, não duradouro, e preferiam concentrar seus esforços e finanças também na publicação de edições de Bíblia, sermões e crônicas da história inglesa. Então, só depois de Ben Jonson, né, que foram correr atrás de manuscritos de Shakespeare, enfim.
Aqui ele vai comentar um pouquinho sobre essas questões, as características que são vistas, né, dentro das obras, as divisões, né, porque Shakespeare foram feitas diversos tipos, mas aí acharam as três divisões, né, selecionaram na verdade em comédias, tragédias e peças históricas. Também colocaram aqui, ó, assuntos recorrentes da peça de Shakespeare, uma tabelinha em que eles colocam assuntos que a gente vê sempre colocados ali no texto, né? As mulheres disfarçadas, uh, também era mulheres disfarçadas, também vale lembrar que os homens faziam papel de mulheres, né? Não era permitido a encenação de mulheres dentro em cima do palco per se, né? A figura do tolo, uma peça de teatro dentro de uma peça, ou sobrenatural, ouvir algo por acaso, a identidade equivocada e tempestades e naufrágios. Essa aqui foi uma das características que eles colocaram aqui, tal como também ele fala aqui, ó, encanto duradouro, é o porquê dessas peças serem divulgadas, serem estudadas até hoje, porque as peças de Shakespeare eles atingiam os mais diversos públicos, né, da sociedade, desde o mais pobre ao mais rico. E aqui eles comentam, né, ó, suas peças deveriam atrair aqueles que pagavam 1 centavo para ficar de pé no pátio, mas em certas ocasiões também satisfaziam os gostos dos monarcas e da corte. Então, eu acho que mais somado àquelas características que eu já disse anteriormente, esse é mais um dos fatores que o pessoal estuda tanto Shakespeare, né? Em outro livro que eu tenho aqui em casa, que eu também baseei no meu estudo, é a História da Literatura Mundial por John Massey. Aqui ele comenta sobre a questão da identidade do Shakespeare, né? Muito se perguntava quem foi, se de fato existiu, se tinha outro nome, enfim. Aí ele comenta aqui, ó. Em meados do século XIX, alguns céticos levantaram a questão: se um homem sem curso universitário e nem sequer oportunidade para ler poderia ter escrito peças denunciadoras de profunda cultura e autoconhecimento literário? Aí continua. É que Shakespeare não passou de um pseudônimo ou de uma capa de Francis Bacon, né, que foi um filósofo ali que viveu também na mesma época. Não podemos penetrar no intricado dessa hipótese. O ponto em que os baconianos insistem é que Shakespeare não poderia criar a obra que traz o seu nome. Só Bacon o poderia. Já os shakespearianos alegam que os escritos em prosa de Bacon demonstram não ter sido ele o autor daquelas peças e poemas. Bom, essa é uma dúvida que vai permanecer por muito tempo aí, né, e que vai ser difícil de respondê-la com tanta facilidade. E John Massey aqui ele vai tecer elogios assim a rodo para Shakespeare, né? Olha, ele comenta aqui no final: o alcance do seu pensamento era enorme, abrangendo a grande variedade de tipos de tratados. Pinta com exação tanto a alma de um palhaço como a de um rei, a do divertido patife Falstaff, ou de Hamlet, ou da aguda Pórcia, ou da trágica Macbeth. Não existe nenhuma emoção humana da loucura farcista ao sofrimento trágico, que ele não sabia traduzir em firmeza de gênio. Seu único esplêndido defeito era na abundância excessiva. Ou seja, ele elogia pra caramba aqui, né? Bom, vamos lá. O que eu li de Shakespeare agora para a faculdade. Eu li, então, Romeu e Julieta. Esse livro aqui é uma adaptação, né? Eu contei em sebo. Provavelmente foi condensado muito do texto per se de Romeu e Julieta, que foi condensado para ficar mais fácil de estudar, né? De degustar a obra. Aqui é aquela velha história que todo mundo já conhece, daquele casal apaixonado, em que o final também, que não é nenhum spoiler, que eles morrem. Romeu conhece Julieta dentro de um baile, né? Romeu já estava ali com uma paixão frívola por Rosalinda e por incentivo do amigo, né? Ele vai para esse baile. Romeu e Julieta também são de família diferente, né? Tinha ali uma rivalidade cruel entre essas famílias, em que uma não podia ver a outra, rolava muita briga, muita desobediência, enfim. Aí Romeu conhece Julieta, se apaixona, os dois se apaixonam, já decidem logo em seguida se casar, em segredo, obviamente. Só que acontece que Romeu se envolve numa outra briga ali de repente e o príncipe aqui da história tem uma parte bem importante, relevante aqui da história, ele expulsa Romeu de Verona, né, que é onde se passa a história aqui. Então o que acontece? A Julieta ela decide se entregar para o casamento arranjado pelos pais, né, com Paris, e decide também fugir. Por quê? Porque o frade falou assim: vamos bolar um plano.
já que Romeu está fora da cidade, você toma esse remédio, toma esse líquidozinho, enfim, você vai dormir, vai ter uma aparência como se estivesse morta, você dorme. Depois de 2 dias que você acordar, você levanta e foge com Romeu, né? Enquanto isso, deveria se avisar Romeu que ela estaria dormindo para depois de 2 dias ele vir buscar ela. Só que acontece, Romeu não é avisado, né? Há um desvio ali de comunicação, Romeu não é avisado, ele chega aos ouvidos de Romeu que a Julieta está morta, ele volta para encontrar a Julieta, que não está morta, está apenas dormindo, ele compra um veneno só de tristeza e luta com Paris ao ver ele lá perto da onde a Julieta está, luta com ele, toma esse veneno e morre. Julieta acorda em seguida, né, vê aquela cena do Romeu morto ali, não consegue tomar do veneno do Romeu, porque ele tinha tomado tudo, que ele decide dar uma facada em si mesmo. Morre em seguida. Ou seja, há 3 personagens mortos no mesmo local aqui. As famílias, ao verem isso, gente, se dão assim desesperadas, olham assim que, poxa, uma rivalidade levou a isso, né? Essa desobediência levou a isso. Então, a gente pode ver esse livro como um grande tratado político também, porque de certa maneira o príncipe, dizem que segundo os estudos, o príncipe aparece 3 vezes aqui na história para estabelecer ordem, quando a desobediência é muito grande. De fato, ele aparece no finalzinho para meio que concatenar toda essa ideia da desobediência civil, da desobediência, dessa rivalidade, que só leva à tragédia. Fica aqui a dica de um livro muito bom, que vale a pena ser lido, apesar de que a gente já conhece a história, mas nada se compara à leitura. O segundo livro que eu li dele foi A Megera Domada. A Megera Domada, ele conta uma história dentro da história. No comecinho a gente já ouve a história de um bêbado que é enganado por um nobre, né? Esse nobre pega esse bêbado e diz assim, vamos fazer com que ele acredite que ele é nobre, né? Depois que ele está dormindo, aí o bêbado acorda, todo mundo faz aquela encenação e ele acredita que ele é nobre. Aí decidem contar a história da Megera Domada para esse bêbado. A história da Megera Domada começa em Pádua, em que existem 2 irmãs completamente diferentes, né? A Catarina e a Bianca. A Catarina é a megera domada, do título, né? Aquela mulher impulsiva, que fala o que quer. E já a Bianca é a doce, é a meiga, é a amigável e que tem um monte de pretendente. O pai dela fala assim, beleza, para mim casar a Bianca, eu tenho que casar primeiro a Catarina. Aí o que acontece? Os pretendentes de Bianca vão atrás de um homem que, sim, tem né, se aventura a casar com Catarina, e quem eles acham? Petrúquio. Petrúquio decide embarcar nessa, mas só visando o quê? Visando o dinheiro da Catarina. Aí os dois se conhecem, os dois têm ali um primeiro contato meio que a ferro e fogo, porque Catarina vai falando, e Petrúquio nem aí, eu te amo, você é linda aqui, isso a Catarina descendo o pau nele. Então, nem, os dois se casam, né? E um dos meios que Petrúquio acha para domar ela são adotando algumas características, por exemplo, privando ela de tudo que é muito supérfluo que ela tinha na vida solteira, né? Regulando comida, regulando comida, o sono e as vestimentas, né? Enfim, passa-se a história, Bianca consegue se casar com Lucêncio, Catarina volta para a festa final e assim, Catarina está completamente mudada. Completamente mudada, é uma outra, atende facilmente aos pedidos de Petrúquio, né? Então, pelo menos quando eu li esse livro, eu tirei pelo menos a imagem de que se trata de um livro sobre aparência, né? Você vê que Petrúquio se casa com ela pela questão do dinheiro. O discurso final que a Catarina tem, exaltando o marido, exaltando isso, da esposa fiel, é um discurso meio ambíguo, né? A gente sabe que a Catarina, por ser questão de aparência, ela é tomada como megera pelos outros. A gente não conhece de fato a Catarina, esse lado, outro lado amigável, esse outro lado amável dela. Então, ela pode muito bem lidar com a situação, se adequar ao modo de casada, já que ninguém conhece esse lado. Já a Bianca, todo mundo acha que ela é bonitinha, meiga e tal, pode não se adequar muito bem à questão do casamento, né? Então tirei muito dessa reflexão dentro desse livro. O terceiro que eu li foi Macbeth. Macbeth já é um grande livro ali de tragédia também, e assim, é um livro que tem muito sangue, muita luta, enfim.
É condecorado, né, ao alto cargo ali depois das grandes vitórias que teve com seu amigo pelo rei Duncan. E nesse entremeio, três bruxas aparecem na história e fazem previsões sobre a ascensão do poder de Lady Macbeth. Então aquilo cresce na cabeça dele. Há o desejo em si de se tornar rei também, né? Que não tinha passado pela cabeça, ou se tinha passado, enfim, foi potencializado ainda mais com essas previsões. A sua esposa, Lady Macbeth, também o ajuda nesses objetivos que ele tem agora, né? Ela funciona meio como uma Eva ali, tentando Adão, né, no paraíso, fazer assim, isso, homem, você é homem, você faça isso, enfim, a questão do desejo, do pensar e do agir, tem tudo isso. Então, o rei é morto, né, ali durante o sono, o amigo também de Macbeth é morto. O que acontece em seguida é que ele se vê sofrendo por esse tipo de ações. Ou, por exemplo, o fantasma do amigo dele aparece durante um jantar, ele não, só ele vê, ele fica meio alucinado, enfim. Em meio a essas consequências, as três bruxas, ele vai atrás dessas três bruxas, elas fazem três previsões de novo para ele, né? Ele fala para ele tomar cuidado com o Macduff, que é um dos que estão ali contra ele, que meio que desconfia que tudo que aconteceu foi por causa das ações de Macbeth. Toma cuidado com The Macduff. Ele só ia perder o poder se as florestas andassem, né? Tem uma floresta X lá, se as florestas andassem, e que ele só seria morto por um homem não nascido de mulher, né? Ou seja, nenhum homem nascido de mulher ia conseguir destroná-lo. Ou seja, ele começa a se sentir depois de previsão, né? Só que ele não contava com uns poréns dentro da história dele. Então, passa-se o tempo, é reunido um exército contra Macbeth, vai de encontro a Macbeth, há uma luta sangrenta, muitas pessoas morrem, Lady Macbeth morre também por causa que ela começa a ter alucinação, ela começa a sofrer sonambulismo, enfim, ela morre. E as profecias que as bruxas diziam tinham fundamento, só que Macbeth não contava com algumas coisas. Por exemplo, as florestas, que ele falou só se as florestas marchassem. Na verdade, o que estava acontecendo, o que o exército de Macbeth reunido ali, eles estavam se camuflando de árvores, né? Ou seja, ao longe você parecia que as árvores estavam andando, mas na verdade eram os soldados, né, se camuflando. E nenhum homem nascido de mulher mataria Macbeth. Na verdade, Macduff, ele foi meio que, vamos dizer assim, olhando de hoje, a gente vê como se pode colocar como uma cesariana. Ele foi arrancado da mãe dele, a mãe dele já morrendo, ou seja, ele não teve um parto normal, ele foi arrancado da mãe, já um pouco sem vida, né? Vamos dizer que ele nasceu de quase uma semi-vida, uma morta praticamente. Então esse foi um dos fatos que Macduff derrotou aí Macbeth. Então a gente vê ali um livro sobre que tem um desvio de conduta, um trabalho sobre a arrogância, sobre a ganância, sobre o poder muito forte. Dos três livros que eu li dele, esse foi o que eu mais gostei, né? Você vê um trabalho que envolve a questão da existência, muito igual foi dito no começo, né? Que ele se vê ali tentado pelo desejo de se tornar rei, é potencializado através da ajuda da Lady Macbeth. Você vê também o trabalho com previsões, é um livro muito místico aqui. Você vê um trabalho de profecias, ele envolve mitologia. A gente vê, por exemplo, a deusa Hécate, né, que é a deusa que, dentro da mitologia grega, ela interfere no passado, no presente e no futuro. É um dos livros que eu mais gostei do Shakespeare que eu li até então, né? Bom, fica a dica aqui de livros, de peças que estão totalmente acessíveis, são legais, vale a pena ser lidos, são adaptados para os mais diversos tipos de mídia, né? Que você pode facilmente encontrar pela internet também. Bom, se você gostou do vídeo, curta o canal, se inscreva, tem vídeo aí toda semana. Até a próxima.